Olá, o meu nome é António Melgão e estou aqui para vos falar da história do chocolate. Chama-se Theobroma cacau, que quer dizer alimento dos deuses. É deliciosa guloseima, alimento fortificante. É afrodisíaco e tónico medicinal. É bebida muito apreciada e moeda mesoamericana. Esta é a história de um dos alimentos mais apreciados do mundo. Começou há mais de 6.000 anos atrás na floresta amazónia. Daí foi à Mesoamérica. Da Mesoamérica veio para a Espanha e de Espanha para a Europa. Da Europa chegou ao resto do mundo. Acompanha a viagem da bebida amarga e picante dos maias e olmecas até se transformar na delícia que hoje conhecemos como chocolate. Para isso, subscreva o nosso canal do YouTube, siga a nossa página do Instagram e do Facebook e visite o nosso site melgão.com. Não deixe de acompanhar esta história, que é a história do cacau e do chocolate. Antes de começarmos com a história propriamente dita, gostaria de referir duas coisas. Primeira, que a história do chocolate é demasiado longa, tem 6.000 anos ou mais ainda, para nós podermos contá-la em 15 minutos, que é o máximo que nós queríamos que este vídeo durasse. Por isso vai ser um pouco resumida, irão existir alguns factos que não iremos abordar, mas é aquilo que nós iremos conseguir com este tempo. O segundo é que esta história se baseia em factos, como toda a história se baseia em factos. Mas, no entanto, os factos têm interpretações diferentes dependendo de quem os analisa. E esta história é a análise que eu fiz desses factos que fui encontrando em pesquisas durante muitos anos, desde que eu comecei a estudar o que é o cacau e o seu mundo, que comecei a pesquisar através da internet, de visitas a locais de produção, falar com pessoas, ler livros. E a história que eu aqui vos conto é a minha história, é o meu entendimento dos factos e da informação que fui obtendo ao longo dos anos. Pode haver alguns que são mais certos e estão mais dentro daquilo que é o conhecimento geral e pode haver alguns que fogem um pouco disso, mas para mim são os factos realmente que aconteceram durante a história do cacau. E era isso que eu gostaria de frisar antes de começarmos. A história do cacau em si, eu se calhar começaríamos por falar do nome. Como é que apareceu o nome, de onde é que veio, porque é que se chama cacau, porque é que se chama chocolate. Há um nome que é pacífico e que todos sabemos porque é que se chama, que é o nome Theobroma cacau. E o nome Theobroma cacau foi dado por um senhor sueco, botânico e zoólogo, em 1753, que se chamava Carl Linnaeus. Acho eu, que era assim que se dizia. E se este é o nome científico, o nome cacau é um pouco mais antigo que este. Os primeiros dados muito concretos que existem de se utilizar a palavra cacau para definir a bebida que os aztecas e antes os olmecas já bebiam, data de há mais de 2.500 anos, no período pré-clássico, que foi descoberto um túmulo de um imperador maia, e que dentro dos artefactos e utensílios que tinha nesse túmulo encontraram uma jarra de tampa de roscar, ou de encaixar, que tinha indícios de cacau, ou seja, era uma jarra que era utilizada para servir cacau, neste caso ao imperador, e essa jarra tinha alguns desenhos que foram, digamos, traduzidos por um senhor norte-americano, David Stuart, que é professor na Universidade do Texas e que desde muito cedo se dedicou à tradução dos desenhos das civilizações antigas da Mesoamérica. E ele conseguiu decifrar alguns símbolos, alguns desenhos, com a palavra Caca-Alt, que segundo o dialeto Nahuatl, que era o dialeto utilizado pelos povos da Mesoamérica, queria dizer água de cacau, que Alt queria dizer água e caca seria a palavra que eles utilizavam para definir o cacau. Posteriormente foram encontrados mais alguns artefactos, canecas, jarras, desses povos também, de outros povos posteriores aos maias, que também tinham vestígios de cacau e que também tinham os mesmos símbolos que já tinham sido descobertos e que já tinham sido estudados. Por isso, pensa-se que, mesmo que essa palavra para definir a bebida, cacau alto,
fosse utilizada anteriormente só no período pré-clássico dos maias, cerca de 400 anos antes de Cristo, é que apareceram esses indícios. Já o nome chocolate, só mais tarde, alguns séculos mais tarde, em 1570, há referência da utilização do nome chocolate para designar a bebida consumida pelos povos da Mesoamérica e depois também pela Europa. E essa referência é feita num livro escrito, ou nas crónicas de uma expedição feita ao sul do México pelo médico espanhol Francisco Hernández e que relatava nas suas narrativas dessa viagem, narrativas que foram publicadas depois mais tarde em 1648 com o nome da História Natural da Nova Espanha. Ele referia que os nativos utilizavam o nome de Xocoatl, porque a palavra, segundo o dialeto natural dessa zona, Nahuatl, Xoco queria dizer amargo, ácido, e pensamos, ou pelo menos penso eu, que os espanhóis, em vez de chamarem bebida de cacau ou água de cacau, como os nativos, passaram-lhe a chamar água amarga, água ácida, porque não sabiam defini-la de outra forma. E creio-se que foi daí que apareceu a palavra chocolate. Também, alguns anos mais tarde, no dicionário da Real Academia Espanhola, em 1884, se fazia referência a que realmente a palavra chocolate derivava de duas palavras do dialeto Nahuatl, que queriam dizer bebida amarga, bebida ácida. Sobre a origem do cacau não existem muitos dados. Aquilo que se sabe é que o cacau é originário das bacias do Amazónia e dos seus afluentes, na floresta Amazónia, claro, junto à Cordilheira dos Andes, na zona que é hoje parte do Peru, Equador, Colômbia e mesmo entrando um pouco no Brasil. Sabe-se que também os povos dessa região, os indígenas, já domesticavam os cacaus há mais de 6 mil anos atrás, já utilizavam nas suas culturas, já consumiam não o cacau propriamente dito, porque eles não sabiam transformar, mas consumiam a polpa branca do cacau para eles e com ela também faziam uma bebida, porque a polpa era algo adocicada e então eles comiam a polpa e faziam uma bebida alcoólica a partir dessa polpa, bebida que diz-se que ainda hoje se fabrica. E não há muito mais informação concreta sobre o cacau só mais tarde, já durante a civilização olmeca, no ano entre 400 e 1800 a.C., que há indícios, foram descobertos alguns artefactos utilizados por essa civilização que tinham vestígios de cacau e que indicam que os olmecas foram talvez os primeiros a transformar o cacau numa bebida. Embora há quem defenda que houve uma civilização antes dos olmecas, que era os Mocaiá, que já o faziam, mas não há nada de concreto que nos possa indicar esse facto. Também, mais ou menos na mesma altura, os maias, um pouco mais a sul da Mesoamérica, na região que é hoje Guatemala, Belize, São Salvador, já transformavam o cacau num período pré-clássico que rondou os 250 a 1500 a.C. e do qual já aqui falámos sobre isso, quando da descoberta do túmulo do imperador. Também já havia indícios da transformação do cacau. Também, depois essa cultura da bebida de cacau veio transjacente a outras civilizações que foram aparecendo, até porque os olmecas foi uma civilização que durou muito pouco tempo, pouco depois de Cristo deixou de existir, creio-se que pela seca, por falta de água e mesmo guerras entre as tribos, deixou de existir. Apareceram outras civilizações como mexicas e depois mais tarde, já no século XIV, os aztecas, todos eles já transformavam o cacau. Sabe-se que o cacau não era uma bebida qualquer, era uma bebida que só era acessível aos imperadores, a toda a corte ou a alguns comerciantes mais abastados que tinham acesso a essa bebida. Era uma bebida que era utilizada essencialmente em festividades ou em cerimónias, nomeadamente casamentos. Possivelmente, se calhar, eles utilizavam o cacau como nós agora utilizamos o champanhe, mas era uma bebida que era uma bebida fina.
já nessa época. Era uma bebida que tinha algumas características, o cacau era triturado, misturado essencialmente com água fria, embora também há quem defenda que era misturado com água quente, ao que eram adicionados algumas especiarias. Era uma bebida amarga, não tem açúcar, o cacau não tendo açúcar, normalmente acaba por ser um produto amargo, ácido. O cacau tinha que ser bebido com muita espuma, então há relatos de que o cacau era preparado com dois recipientes em que se passava o cacau de um recipiente para o outro já de uma determinada altura para criar aquela espuma que era tão particular nessa bebida. E assim foi evoluindo o cacau nessa região até ao século XVI, quando da chegada de Hernán Cortés ao México e que os europeus descobriram o cacau. Embora não tenha sido Hernán Cortés, em 1519, o primeiro europeu a ter o contacto com o cacau. Segundo consta nos relatos da quarta viagem de Cristóvão Colombo à América, e segundo os relatos do seu filho Fernando, que era o escrivão das embarcações de Cristóvão Colombo, a 15 de agosto de 1502, quando chegaram ao Golfo das Honduras, aprisionaram uma grande canoa de um comerciante maia e que entre os produtos que ele levava umas sementes algo esquisitas e amargas, que apesar desse comerciante ter preparado uma bebida para eles provarem, não foi de agrado de nenhum deles, porque era uma bebida muito amarga e eles não ligaram muito ao cacau. Só mais tarde, em 1519, quando Cortés chegou ao México, é que os espanhóis, os primeiros europeus a ter contacto com o cacau, realmente verificaram o valor dessa bebida. Embora não gostassem muito inicialmente da bebida, acharam-lhe algum valor, porque segundo numa das 5 cartas que Cortés escreveu ao rei Carlos V de Espanha, diz-se que ele referenciava que tinha descoberto uma bebida tão fortificante que um soldado poderia beber uma chávena dessa bebida durante a manhã e andava o dia todo sem ser necessário comer mais nada. No entanto, eu que já li as 5 cartas, não vi referência número sobre isso. As sementes eram valiosas não só porque geravam uma bebida fortificante, como também era uma moeda local, era uma moeda utilizada quer pelos aztecas, quer pelos outros povos da região. Diz-se que naquela época, com 10 sementes de cacau se podia comprar um coelho e com 100 sementes de um bom cacau se comprava um escravo. E então Cortés deu-se conta que realmente aquilo era um produto com muito valor, quer nutricional, quer valor monetário, porque acabava por servir de moeda. A chegada do cacau à Europa não é de todo consensual, porque há quem defenda que foi Cortés que nos anos de 1523, 1528 enviou algum cacau para a corte espanhola. No entanto, não há registros nenhuns, nem nas cartas de Cortés, nem noutros documentos quaisquer que indique que haja registros do envio destas favas para a corte. Há quem defenda que foi anos mais tarde, quando do regresso de uns monges à corte espanhola, que trouxeram com eles alguns nativos maias e que esses nativos, entre as ofertas que traziam para o rei espanhol, traziam sementes de cacau e prepararam na corte a bebida para a corte espanhola provar. No entanto, é algo que não está registado em lado nenhum, são apenas suposições. O que é certo é que o cacau chegou à Europa através da corte espanhola. Depois a sua disseminação pelo resto da Europa também não há dados consensuais. Há quem defenda que foi quando do casamento da princesa Ana das Astúrias com o rei Luís XIII de França, que no seu espólio levava as sementes de cacau para a corte francesa. Há quem defenda que foi depois, mais tarde, uma outra rainha espanhola com o rei Luís XIV de França, mas também há quem defenda, e parece-me a teoria mais plausível, que foram os monges que saíram da corte espanhola e que foram para a Itália, para outros conventos, sim, penso que seja isso, conventos,
que levaram com eles o cacau e de Itália passou para a França e França para a Inglaterra e por aí diante, até que o cacau se tornou uma bebida das grandes capitais europeias. Claro que este já não era o chocolate amargo e picante dos maias e dos aztecas, já tinha evoluído, já tinha sido adaptado mais ao gosto dos europeus, já lhe tinham juntado açúcar e outras especiarias mais doces, tornando-o mais agradável ao beber. Em relação à história do chocolate e Portugal, não há muitos dados concretos que nos indiquem qual foi o seu percurso, mas crê-se que Portugal terá acompanhado as tendências europeias. Em termos de produção, sabe-se que Portugal foi um grande produtor de cacau da época, primeiramente com o Brasil e depois com São Tomé. Crê-se mesmo que São Tomé terá sido um dos maiores produtores mundiais de cacau no final do século XIX e também que São Tomé terá sido a porta de entrada do cacau em África. E pronto, e esta foi um pouco da história do cacau e do chocolate. Muito mais havia para dizer, mas penso que já dá para entender um pouco o que é este alimento tão apreciado hoje em dia. Espero que tenham gostado. Se quiserem continuar a seguir o percurso do chocolate, subscrevam o nosso canal do YouTube, sigam a nossa página do Instagram e do Facebook e visitem o nosso site melgão.com. Deixem também o vosso feedback nos comentários, porque é importante para nós sabermos aquilo que vocês pensam daquilo que estamos a fazer e que só assim nós poderemos melhorar. Também peço-vos que, se possível, partilhem os nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso à informação e mais pessoas conheçam aquilo que é o mundo do cacau e do chocolate.